Esses são os códigos do livro O Pior Ano da Sua Vida. Tem pessoas que elas se incomodam com esse título, né? O pior ano. Mas para mim tem a conotação que todos os demais anos serão sempre melhor do que foi 2023. Ele é o pior ano porque é um ano de sangue, suor, lágrimas e gorduras. Por quê? Porque todo suor derramado em treinamento vai poupar sangue no campo de batalha. E eu vou explicar porque assim a minha reflexão, né? Porque sangue é pelas questões almáticas, suor é pelas atividades físicas, lágrimas é pela conexão com a fonte, e gordura é com a redução do peso físico mesmo, e da obesidade cerebral por excesso de informações, excesso de conhecimentos. Quanta gente procura um ideal, né? Procura um ideal na vida. Quando se busca um ideal, um plano ideal, ele não acontece. Por quê? Porque o ideal não existe, só existe o real. Um código bem importante é esqueça o extraordinário, né? Não seja simplório, nem sofisticado, nem perfeccionista. Viva o simples. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente quer fazer ele perfeito, quer ser perfeccionista e não realiza? Então, como deixar de ser perfeccionista? Então, primeiro faça do jeito que estiver podendo, corrija no caminho e faça melhor que puder. Então, grave esse drive mental, que o feito é melhor do que o perfeito. O feito não significa fazer mal feito, significa fazer o melhor que você estiver podendo fazer. Outro ponto importante é o poder da escrita. Por quê? Porque não adianta estar na minha cabeça. Eu preciso escrever tudo aquilo que eu quero que aconteça. Escrever é expor o que está na minha alma. Então, quais são os 5 passos da realização? Primeiro, é tirar a ideia que está na mente, escrevê-la, falar, né, verbalizar, visualizar, trazer a imagem dessa ideia e, em quinto, ir para a realização. Esse conceito da ignorância também é bem importante. Por quê? Porque a ignorância é a distância que eu estou de algo que eu não sei e de que não gosto. Quanto menor essa distância, mais conhecimento eu tenho, e quanto mais conhecimento colocado em prática, mais sabedoria eu adquiro. Outro código importante é sobre metas. Quantas pessoas traçam metas e poucas conseguem alcançá-las? Então, não tenha metas, troque as metas por alvos, porque meta não considere como um teto, mas como um piso, como um mínimo. Por quê? Porque às vezes o teto de uma pessoa pode ser o piso da outra. Outro ponto importante é sobre os obstáculos, né? Quantas pessoas param quando se deparam com um obstáculo? Então, o que é o obstáculo? O obstáculo é o que eu invento quando eu tiro o meu olho do alvo, eu tiro o foco do alvo. E por que é importante ter alvos na nossa vida? Porque quem não tem alvo não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, não vai a qualquer lugar, não vai a lugar nenhum. E o impedimento? O que é o impedimento? O que te impede de algo? O impedimento é como se fosse uma corrente invisível mental, que te prende a lugar nenhum. Então, todo impedimento que você tem não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você. Por quê? Porque você é o maior problema da sua vida e não os outros. Cada um tem os seus problemas e cada um tem que resolver os seus problemas. Então, cada um tem a vida que merece. Como tudo vem pelo merecimento ou vem pelo favor de Deus, então cada um tem a vida que merece. Outro ponto importante, outro código importante é sobre as tarefas, né? Eu acredito que a maioria das pessoas carregam esse peso das tarefas desde a época dos primeiros anos de escola. Então, tem esse drive mental, não faça mais tarefas, troque as tarefas por experiências. As melhores experiências que existem são aquelas que eu crio para mim mesmo. Toda experiência, a gente precisa colocar a data de conclusão e fazê-la de forma assertiva. Então, por todo conhecimento, todo saber, e não fazer é o mesmo que não saber. Então, por isso que é preciso adquirir o conhecimento e colocá-lo em prática para se tornar sabedoria. Tem muita gente que confunde amor próprio com egoísmo, né? Então, ter amor próprio não significa ser egoísta. Por quê? Porque se você perde tempo cuidando da vida dos outros, não sobra tempo para cuidar da sua própria vida. E só cuida da própria vida quem se ama. Então, o código bem importante desse livro sobre o amor próprio é vá cuidar da sua vida. Decisão. Quantas pessoas têm grande dificuldade em tomar decisões? E quanto maior o desafio, mais difícil se torna a decisão. Examinando a raiz da palavra, né? Decisão vem da raiz sídio, que significa matar. Então, decisão é matar as opções e ficar com uma só. Então, é preciso ter a coragem para trocar de experiência
porque precisa tomar decisões. Então, o grande código de hoje é: eu decido não olhar para trás. Qual que é a importância da gente adquirir novos hábitos? Porque o que se transforma jamais volta a ser o que era antes. Então, por isso que é importante adquirir novos hábitos e deixar os velhos para trás. As regras, elas foram feitas e elas podem ser quebradas. Agora, os princípios jamais. Por quê? Porque as regras foram criadas pelo homem e elas podem ser mudadas. Princípios não. Princípios foram criados por Deus e jamais serão mudados. Desculpas, né? Quantas pessoas têm o hábito, ou vício, melhor dizendo, de dar desculpas? A desculpa nada mais é do que uma mentira gourmet. Por que é uma mentira? Porque é uma forma que o cérebro encontra para economizar energia. Então é mais fácil dar desculpa do que dizer a verdade. E tem até um bom drive mental para deixar de dar desculpas, é que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Autogoverno. O que é o autogoverno? É o maior ato de liderança que existe no mundo, esse ato de liderar a si mesmo, esse é o autogoverno. O autogoverno, ele exige autodisciplina e força de vontade. Três coisas que quebram a força de vontade, que minam a energia da pessoa. Uma, a primeira delas, são coisas que a pessoa fala. Às vezes a pessoa vai realizar algo que ainda não está bem elaborado, e aí ela fala aquela energia que era para ser usada para a realização, ela vai embora, e a pessoa perde a vontade de fazer. A segunda coisa são coisas que a pessoa come. Alimentos dão energia. Agora, tem uma série de produtos alimentícios que fazem o contrário, que minam a energia da pessoa. E o terceiro item são impulsos sexuais. Por que o driver mental ele é mais importante do que o resultado? Primeiro, porque assim, a definição de driver mental. Driver mental é uma resposta imediata do cérebro. Então, um driver errado produz um resultado errado. E então, por isso que é importante ter os drivers mentais corretos para ter o resultado que se espera. E o outro ponto também é que as crenças, elas limitam o resultado da pessoa. Alguns drivers mentais bem importantes. O primeiro deles é: eu nunca perco. Ou eu estou ganhando ou eu estou aprendendo. E um outro driver: a minha decisão é o meu destino. E o outro, para pessoas que não aceitam quando a gente está subindo de nível, é esse driver mental: eu sou pior do que as pessoas podem imaginar. Outro driver importante é sobre o erro. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não admitem erros. Agora, só não erra quem não faz nada. Ou melhor, já está errando de não fazer. Então, é preciso errar muito. Para aprender, é preciso errar muito. Mas não erre nas mesmas coisas. E só se aprende errando. Ou com os próprios erros, ou com os erros dos outros. Propósito e proposta. Proposta é tudo aquilo que oferecem para a gente, as oportunidades que oferecem para a gente. Agora, o propósito é aquilo que arde no meu coração, é aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer. Esse é o propósito. Então, quem tem o seu propósito claro, ele não troca proposta por propósito. E tem esse driver mental que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça, e são chamados segundo o seu propósito. E o sucesso? O sucesso tem mais valor aquela pessoa que fracassou várias vezes, N vezes, do que aquela que nunca fracassou, mas também não tem experiência nenhuma. Então, o que é o sucesso? O sucesso, ela é a soma dos seus fracassos, né? E quem que nunca fracassou na vida? Vou dar um exemplo aqui do fracasso. O fracasso é como um bebê aprendendo a andar. Cai, mas se levanta mais de 1000 vezes em 2 anos de vida. Então, o que é? É o cérebro fazendo um balanceamento para aprender a se equilibrar, se manter em pé. E qual que é a maior viagem da sua vida? Que é o que muitas pessoas evitam, né? Que é o autoconhecimento. Então, a maior e mais poderosa viagem da sua vida é aquela que você faz para dentro de você. Porque para ir para fora, primeiro é preciso ir para dentro. Agora, essa é uma reflexão minha e não do livro, né? A respeito da maior viagem da sua vida. Essa é uma viagem que eu aprendi a fazer como nunca antes. E como que eu faço isso? Eu faço acessando a frequência de onda cerebral teta. A nossa frequência teta, ela conduz para um nível profundo do nosso subconsciente. Ainda dentro desse assunto da maior viagem da sua vida, no caso da minha,
Eu fiz uma mensuração desse período de 2019 a 2023, de quando eu ingressei mais profundamente nessa área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e eu já conduzi 325 pessoas em 937 atendimentos, a maioria online, nessa viagem interior. E se você não sabe como fazer isso, eu posso te demonstrar. Prosperidade, tanto se fala de prosperidade, principalmente na virada de ano, mas o que é a prosperidade? Trazendo o significado em uma palavra. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é mudança de nível. E ela não se dá de fora para dentro, ela se dá de dentro para fora. E a prosperidade, se for observar na natureza, a prosperidade é natural. Nós que a bloqueamos. E então, a prosperidade é o caminho natural. O caminho natural é ser, fazer e depois ter. Sobre a ira. A ira, é preciso ativar a ira. E na Bíblia está escrito, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então, quando que eu posso ativar a ira? Quando os meus valores estão sendo atacados. Agora, ira, ira não é raiva. A ira, ela é uma força que te impulsiona para frente, para a ação, que é diferente da raiva. Outro ponto importante é sobre os ciúmes, de não sentir ciúmes daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito que eu sei. Ter um desapego, porque aquilo que eu sou realmente um perito, as pessoas precisam, né, dessa minha habilidade, desse meu talento. Então, não preciso ter ciúmes. Eu posso ser desapegado. Outra reflexão minha para esse ano de 2023 é assim: não tenha pressa, mas tome ações rápidas. Então, veja, sinta, pense e faça. Então, uma coisa que eu tenho adotado é: se uma ação levar menos de 2 minutos, eu procuro já resolver na hora, porque isso facilita um tanto. A lei da associação. O que é a lei da associação? Fazer networking. Então, faça essas conexões com um propósito. Seja intencional nessas conexões. E qual que é a vantagem de fazer essas conexões? É que 85% dos meus resultados dependem, né, das pessoas com quem eu me conecto. E só 15% do meu esforço, daquilo que eu sei, é que se transforma em resultado. Então veja o peso de fazer boas conexões. Um bom exame para se fazer a respeito dessa lei da associação é você examinar quem você é. Como? Como que a gente pode examinar? Existe um estudo que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, se a gente quer prosperar, a gente precisa estar convivendo com pessoas prósperas. E para a gente prosperar mais rápido, a gente precisa modelar pessoas de sucesso. E modelar não é copiar. Pegar um molde do comportamento mental de uma pessoa de sucesso, de várias pessoas de sucesso, e adaptá-los ao nosso molde. Então, não é copiar, é codificar. É descobrir quais códigos essa pessoa de sucesso carrega e adaptá-los à nossa realidade. Então, a respeito ainda da modelagem, quando quando a gente decide modelar uma pessoa, a gente modela ela por um tempo, a gente coloca uma data para terminar essa modelagem e depois modelar outra pessoa. Por quê? Para não ficar preso em admirar essa pessoa. Nós não estamos lá não estou aí para admirar a pessoa, e sim para modelar, para pegar os códigos, os comportamentos que essa pessoa tem que a levaram para o sucesso e aqueles que fazem sentido para mim, aqueles que estão dentro dos meus princípios, dos meus valores. Então, os drivers mentais são como sementes. A sabedoria é como se fossem várias sementes. E como a gente sabe que existe a lei do plantio e da colheita, e a nossa vida é um plantio, a gente é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória. Então, eu preciso escolher essas sementes com sabedoria. E para avançar na vida, para prosperar na vida, primeiro eu preciso comprar muitas sementes. E depois comprar um armazém de sementes e depois revendê-las. Isso faz com que a prosperidade ela avance mais rápido. Agora, fazendo uma analogia com a própria natureza. Então, imagina a nossa cabeça como se fosse a Terra, né, o planeta Terra, e as ideias
como se fossem as sementes. Agora, fazendo uma reflexão de 2023, ainda a respeito de plantio e de colheita, aonde que eu obtive nesse ano 2023, esse ano que se passou, onde que eu obtive as sementes? Elas foram de vários lugares, de mentorias, de livros, de filmes, documentários, da própria palavra que está na Bíblia, dos jejuns que eu fiz semanalmente e das modelagens de tops master empresários, cada semana ouvindo a história de algum empresário. Por isso, o pior ano tem esse nome também de 10 vezes 1. Isso é viver 10 anos em um. Então, é plantar sementes ou fazer as mudanças de mentalidade de 10 anos em um ano. Para quê? Para acelerar esse crescimento. E acelerar não significa pular etapas, tá? É simplesmente aumentar a velocidade sem pular etapas, sem pular fases, melhor dizendo. E para prosperar mais rápido é preciso da criatividade. E a criatividade é o nosso estado natural do nosso cérebro, né? E como que a gente ativa a nossa imaginação? Despertando a criança interior. E como é que eu faço para ter mais criatividade? A primeira delas é que a minha mente precisa chegar antes que meu corpo. Eu preciso trazer na imaginação. E também é preciso dominar o ridículo, porque dominando o ridículo, assim no bom sentido, eu vou tocar o terror na terra. E o que bloqueia a criatividade? O que bloqueia, na realidade, o que bloqueia os pensamentos ruins é a criatividade. Quando a pessoa tem a criatividade, ela bloqueia esses pensamentos, aqueles pensamentos ruins. E você já se deu conta de, às vezes, querer fazer alguma coisa e seu cérebro dizer que é ridículo? Então, para se livrar, né, desse bloqueio, transforme aquela história numa história mais ridícula ainda. E observando a característica, o comportamento das pessoas mais criativas, se você observar, elas são muitas das vezes ridículas, infantis e divertidas. Ridículas, assim, no sentido de imaginar coisas que é ridícula no momento, mas elas estão prevendo algo que vai acontecer no futuro, que hoje parece ser ridículo. Vou dar um exemplo do ridículo, em termos assim práticos. Quando existia, não sei se vocês conheceram aquele telefone BlackBerry, que tinha o teclado no celular, e o Steve Jobs chegou para a equipe dele e falou em transformar tudo aquilo num único botão e a tela touch. Isso fez com que aquele telefone BlackBerry sumisse do mercado e hoje nós temos os iPhone. Naquela época, a equipe dele achou que aquilo era ridículo. Naquela época, as pessoas que estavam envolvidas achavam que era ridículo aquilo que ele estava dizendo. E veja no que se transformou o iPhone. Outro exemplo é do Elon Musk, quando falou que ia fabricar foguetes, as pessoas acharam ridículo que ele fosse fazer aquilo diante da NASA, né? E hoje a NASA aproveita, utiliza os foguetes do Elon Musk para fazer os lançamentos. E qual que é a maior ferramenta que a gente tem disponível? É o nosso cérebro, ela é a nossa maior ferramenta. Então, a nossa mente ela é para nos servir. E então é preciso saber usá-la com sabedoria. Para usar com sabedoria, a gente precisa instalar os drivers mentais corretos, assim como a gente faz com o computador. Instala os programas de melhor qualidade para poder ter bons resultados, melhores resultados. E também não adianta só instalar, assim como o computador, não adianta só ter os programas lá. Precisa utilizá-los, precisa colocar em prática para poder ter utilidade. Agora, uma boa forma de utilizar o cérebro é que as coisas que podem ser automatizadas, a gente automatizar para deixar o cérebro mais livre, não consumir a energia cerebral com coisas que podem ser automatizadas. Então, só aqui alguns exemplos, por exemplo, que podem facilitar o uso do nosso cérebro é usar o bloco de anotações ou o Note, agenda do Google Agenda, para não ficar guardando tudo na cabeça, na memória. O grupo de ideias no WhatsApp para a gente anotar nossas ideias. Esse grupo é simplesmente para cria-se um grupo e exclui a pessoa, só deixa você mesmo e você anota as ideias quando elas vêm na sua cabeça para não se perder.
e também a utilização de mapas mentais. Isso também facilita um tanto a utilização do nosso cérebro. Quanto às metas e indicadores, antes eu falei de alvos e metas, a gente tem os alvos e tem as metas também, só que as metas também precisam de indicadores. E lembrando que meta não é teto, é o nosso piso. Então, o piso, o que significa? Que a meta é dali para cima. Então, a meta, ela fica abaixo dos nossos pés. E por que os indicadores? A gente precisa ter indicadores para saber, para poder analisar os resultados. Então, se não tem indicadores, é como se ficasse olhando as coisas de qualquer jeito. E se olhar de qualquer jeito, elas vão ficar bagunçadas. Por isso que eu preciso colocar metas e indicadores, para manter uma ordem, uma organização. E qual que é a melhor forma de aprender e aprender cada vez mais? Transbordando, passando adiante aquilo que você aprendeu. Você passa para outra pessoa, aprende 2 vezes e abre mais espaço para novos aprendizados. Então, se aquilo que a gente aprende, se você não passar para frente, isso não vai virar absolutamente nada. Por isso que é importante fazer esse transbordo. Essa síntese, ela traz um tanto de conhecimentos, um tanto de sementes, que aquelas que fizerem sentido para você, podem te auxiliar a acelerar o seu crescimento. É isso aí.